Ô João, educar, né? Educar é uma função muito nobre e Sim. pouco valorizada no nosso país. Sim. Infelizmente. Quando a gente fala de educação no Brasil, corta um pouquinho o peito, porque você percebe que a mão de obra que poderia, uma mão de obra rica que poderia migrar para esse segmento, para termos uma educação pública de mais qualidade e construirmos posicionamentos, né, e cérebros um pouco mais críticos, um pouco mais informados, um pouco mais... dar mais acesso. Bons educadores transformam um país. Ivan, vou te falar. Claro, quero. Eu não sei se a educação não é valorizada porque não conseguem ou porque não querem. Eu creio que porque não querem. Eu também. Concordo com você. Porque assim, o que a educação consegue fazer na nossa vida? Eu acho que ela consegue despertar uma coisa que você disse que é essencial, que é o pensamento crítico. A educação faz isso. A gente começa a criticar coisas, né? A gente se incomoda com coisas. Você expande a sua mente. Você expande a sua imaginação, sua criatividade, tudo que você sabe, o que você não sabe. Você começa a conversar com pessoas. Eu acho que ela tem esse potencial. No país que a gente vive, isso não é interessante. Você ter pessoas que sejam críticas, criativas, que utilizem da imaginação, não é interessante. Não mesmo. Sabe por quê? Porque essas pessoas vão fazer aquilo que eu te falei lá. Elas vão tirar a poeira do tapete. E aí eu acho que é por isso que a gente não tem esse processo de valorização tão firme. Porque eu acho que sucatear a educação é um projeto. Não é um acontecimento. É assim. Não é assim, é um projeto. É um projeto porque não tem política pública, porque não tem incentivo, não tem valorização, não tem remuneração aos profissionais. Professor do estado de São Paulo, Ivan, não ganha mais de 3 mil reais. Essa é uma maldita herança cultural que nós trazemos do tempo de colônia, do tempo do voto de cabresto, do coronelismo, que ainda funciona no Brasil. Sim ou não? Exatamente. Nós temos meia dúzia de famílias que mandam no Brasil, você sabe disso. Grande maioria está no Nordeste. É isso. Mandam mais que o estado de São Paulo inteiro. Entendeu? E aí é parte desse projeto, assim. É muito parte desse projeto. Por quê? Por que o professor não ganha... Sabe quanto eu ganhava? Eu ganhava R$2.100. O que você fazia com R$2.100, bicho? R$2.100. Eu dava aula numa outra cidade. Essa outra cidade eu precisava de R$600 para pagar o transporte, porque era um transporte que ia todo dia, ida e volta. E aí me sobravam desses 2.100 menos 600, sobrava 1.500. Esses 1.500 eu comia, pagava o aluguel e comprava umas coisinhas. Essa era a vida. Eu vou te dizer, Ivan, nossa, era muito difícil, eu não conseguia fazer muitas coisas. Não, eu conseguia. Consegui me mudar para um apartamento mais legal, consegui dividir lá as coisas que eu queria comprar e tal. Isso era possível na minha vida, dentro da minha realidade, somando com o valor que meu namorado recebia. Isso era um fato pra gente, a gente conseguia fazer isso. Mas eu não tinha filho, mas tem professores que ganhavam a mesma coisa que eu e tinham 2 filhos pra cuidar. E você bem sabe que ter filho não é barato. Puta, cara. Entendeu? Eu fico genuinamente... Falar em filho, olha quem me aparece. Hoje eu trouxe a Mel e o Lui pra gravar o podcast aqui com o João. E seria bom... Eles vão ficar felizes de ouvir essa história um dia. Esse podcast aqui. A gente vai estar falando deles. Você estava falando que não tinham filhos, né? Você não tinha filho. Não tinha. Não tenho ainda. Não tem ainda. Veja... Você imagina o estímulo, é muita vocação, não é, João? É amar o que faz e é amar a transformação, porque professor é transformador. É isso, eu amo o que eu faço. Eu acho que mesmo depois de tudo que o Big Brother me proporcionou, eu continuo sendo professor. Eu acho que isso é parte da minha vida, não tem jeito. Eu amo o que eu faço. Eu acho que os meus colegas também amavam o que faziam, que continuam fazendo. Mas a gente tem um problema, amor não paga conta, né, cara? Paga. Amor não vai te dar eu vou pagar o supermercado com amor. Vou pagar a conta de energia com amor. Não vai pagar. Você não vai fazer. Então, pra isso, a gente precisa de dinheiro. Essa é a realidade, entendeu? Então, assim, você pagar esse valor para um professor, por que você quer pagar isso pro professor?
A gente tem uma tríplice aliança, quase, das 3 grandes profissões do Brasil. E das 2 universidades. Ou você é advogado, ou você é médico, ou você é engenheiro. Perfeito. Quais são as 3 profissões que são os cursos mais concorridos das universidades? Engenharia, Direito e Medicina. Pode olhar. É isso. É sempre assim. Vai ter uma ou outra lá que vai ter uma outra coisa, mas vai ser sempre Engenharia, Direito e Medicina. Ah, meu filho passou em engenharia, meu filho passou em medicina, olha lá, vai ser advogado. Mas por quê? Porque a vida inteira foi assim. A vida inteira foi assim. E hoje, o Brasil, né, quando a gente compara o Brasil com a China, enquanto nós somos ainda um país do direito, né, lá eles são o país, China e Estados Unidos, né, dos engenheiros eletrônicos, né, dos caras que montam software. Então, existe uma carência de mão de obra no Brasil de gerente de software, né? Muito engenheiro tradicional, mas engenharia computacional hoje falta. E o Brasil, você imagina se a gente... E a gente forma essas pessoas, tá? A gente forma. Mas não forma. Então, a gente não consegue formar, talvez, com o nível de demanda que o mercado requer, né? Não, mas a gente forma. Mas será que não a demanda necessária? Porque hoje existe uma demanda muito grande. Não é a demanda necessária. Não é à toa que a gente importa muita coisa. Né? A gente acaba trazendo muita coisa, assim. E o custo de muitas coisas aqui no Brasil são absurdamente muito mais caras do que em vários outros lugares, assim. Não sei se esse é o formato ideal, assim. A gente tem que se espelhar no que a gente tem de experiência nos Estados Unidos, ou que a gente tem de experiência na China, porque os Estados Unidos têm muitos problemas também. Eu falo desse ponto de vista que aqui muito foco é dado e valorizado por um país que se baseia muito em regras, em leis. Sim. Então, assim, a advocacia, né, principalmente a advocacia, a colocação em prática do bacharelado, acho que da ordem dos advogados do Brasil, do direito. Cara, então assim, enquanto você está discutindo lei e regra, você está deixando de executar algo que hoje está bombando no mercado, que é o digital. É engenheiro de software. Então, em vez de você formar um advogado, forma um cara de software, que o mercado hoje é muito mais expressivo. E você pode pegar hoje alguém e transformar essa carreira, porque um bom engenheiro de software pode formar outros bons engenheiros. Eu acho que é isso também. É uma coisa que eu fico pensando, assim. Por que a gente forma muitos advogados, não forma muitos médicos, não, né? Mas assim, por que a gente forma advogados, forma médicos, forma engenheiros? Porque as pessoas imaginam que essas profissões são as profissões que vão dar dinheiro. Isso. Ninguém fala assim, eu vou ser professor porque eu vou ficar muito rico. Exatamente. Ninguém vai te falar isso, entendeu? Ninguém vai te falar, hoje eu vou ser biólogo, porque biólogo ganha muito dinheiro hoje no Brasil, porque não ganha. É por isso que esses cursos são os cursos que vão ser sempre procurados, assim. A questão que eu quero e que eu espero pra esse país, assim, é que o professor não seja menos valorizado que um médico e que o médico seja mais valorizado do que um engenheiro. É que as pessoas compreendam o que o engenheiro impacta na sociedade, o que um professor impacta na sociedade, o que um médico impacta na sociedade. E às vezes a gente acha, médico, esse cara é foda, ele é médico. Mas ninguém vira e fala assim, esse cara é foda, ele é professor, ele é artista, ele é pintor. Ninguém vira, entendeu? Esse cara é professor, ganha R$2.100, tem 2 filhos, paga 600 de condução, sobra 1.500 e toca a vida dele porque ele ama a profissão. Esse cara é foda. Esse cara é foda, entendeu? E aí é isso que eu fico pensando, assim, a gente precisa valorizar as profissões mesmo. Tem muita. Eu não tô falando eu tô falando da minha experiência. Mas assim, eu tenho amigos que são historiadores, que são biólogos, que são artistas, que são maquiadores, que estudaram moda, que estudaram arte, design, fazem um monte de coisa legal. E não recebe a mesma remuneração e a mesma visibilidade que muitas outras profissões, assim. Por que a gente existe isso? Porque a gente é um país desigual. Assim como a maioria dos países são, entendeu? Mas o nível aqui talvez seja mais evidenciado, Num contexto de América Latina, eu acho que sim também, assim. A gente, né, num contexto de América Latina no geral, a gente... nós aqui, né, latino-americanos, temos essa experiência, assim. E não é isso que eu quero, sabe? Não é isso que eu quero. Eu quero ter a possibilidade de virar para os meus colegas de profissão e falar, olha, que legal que você tá ganhando muito bem. E essa não é a realidade, entendeu?